Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Presidente do Conselho de Administração da RTP, as senhoras e os senhores deputados. Eu vou ser muito direto e muito incisivo, exatamente para cumprir o tempo e o objetivo que me proponho. O Sr. Presidente do Conselho de Administração terminou a sua intervenção aludindo ao aspecto, naturalmente, da capacitação financeira para dotar a RTP Açores de jornalistas, de correspondentes e dos recursos humanos que permitam que ela cumpra efetivamente o que está no contrato de concessão e, para além disso, para que os Açores tenham na RTP um contraponto à sua realidade arquipelágica, à necessidade de continuidade territorial e à sua projeção no exterior e à sua identidade e também à sua autonomia. E vou centrar a minha pergunta, que lhe peço respostas objetivas, no seguinte. Eu não encontrei a RTP Açores nos relatórios e contas da RTP com uma contabilidade analítica, isto é, como um centro de proveitos e de custos. E, neste sentido, é fundamental nós sabermos estas contas em concreto, esta contabilidade no que a RTP Açores diz respeito, para podermos tecer considerações sobre o modelo de governança, sobre que modelo queremos, sobre a capacitação da RTP. E então pergunto-lhe, objetivamente, na dimensão dos proveitos, qual é o valor da contribuição anual da taxa do audiovisual para os Açores, nos Açores? Qual é o valor da indemnização compensatória que cabe aos Açores e qual é o total anual de receitas comerciais, quer as locais, isto é, geradas localmente, quer a parte das receitas comerciais de todo o universo RTP, mas que naturalmente tem uma cota-parte que corresponde à dimensão e à realidade dos Açores. Do lado dos custos, a pergunta objetiva é quais são os custos com o pessoal, qual é o custo de grelha, qual é a totalidade dos custos de fornecimento de serviços externos, quais são os custos de distribuição, quais são os custos de leasing, quais são as amortizações, isto é, no fundo, qual é a totalidade dos custos. E só para começar a nossa conversa e falar de coisas concretas, nós precisamos saber qual é este balanço. Nós precisamos saber se a RTP Açores é um contributo líquido para a RTP enquanto serviço, enquanto entidade nacional, ou, não sendo, qual é o déficit que estamos a falar. Nós temos que aferir isso com realidade. E é incrível a opacidade sistemática com que esta realidade objetiva que caracteriza a RTP Açores não transpareça nos relatórios e contas da RTP. É absolutamente inadmissível. Nós, para falarmos que não temos recursos financeiros para a RTP Açores, temos que saber em concreto de que é que estamos a falar. E mais, atendendo a uma singularidade difícil, os Açores têm que ter um tratamento naturalmente diferenciado e que responda à realidade de sermos 9 ilhas. Não como o Sr. Presidente, provavelmente, no infeliz exemplo que deu em junho, em relação a Braga, mandar uma equipe do Porto. Quero também ainda sublinhar que, ao contrário do que disse a Sra. Deputada Isabel Rodrigues, uma notícia em São Miguel para nós é tão importante como uma nas Flores. Eu peço desculpa, pode ir ouvir o que disse e eu tomei boa nota. Portanto, para nós é fundamental o que se passa nas Flores, como o que se passa na Graciosa, como se passa em Santa Maria. E, portanto, esta importância obriga a que nós tenhamos correspondentes e que tenhamos uma presença em todas as ilhas. Esta situação reiterada ao longo dos anos e aparentemente refugiada na falta de orçamento, tem que ter um fim. Porque aquilo que se presenteia são desculpas atrás de desculpas, são quadros precários, é um não vínculo a uma deontologia profissional que os jornalistas têm e é um péssimo serviço público que reiteradamente a RTP tem nos Açores. Muito obrigado.